Bom, me perguntam sempre por que eu contraindico o alho como tempero cotidiano. Aliás, vamos colocar logo que o brasileiro tem uma predileção por temperos ácidos. Então tem aí uma quadra de temperos que é de uso muito difundido. E justamente porque são abusivamente utilizados, eles acabam se tornando problema. Não que seja um problema per si, mas a continuidade do uso é que causa os problemas. E a gente está falando do alho, da cebola, que é da mesma família, porém de outro ramo, o tomate e a pimenta do reino. Aqui, falando especificamente sobre o alho, vamos considerar algumas questões importantes. Primeiro, há que se comentar que ele é um dos fitoterápicos mais potentes que nós temos aí na natureza, eminentemente em meio a essa oferta que é de fácil acesso para todos, porque todo mundo tem alho em casa. A aquisição também é muito fácil, né? Via a feira, o supermercado, enfim, qualquer lugar. Por isso mesmo, né, por ele ter um princípio ativo tão potente, ou seja, tão mobilizador dos recursos internos do organismo, se você fizer um uso continuado, você certamente vai estressar o sistema, vai estressar o organismo, porque toda vez que você está comendo, você está acessando a alicina, está acessando os outros óleos essenciais, os princípios ativos, o princípio ativo como um todo. Então, obviamente, isso não é para acontecer desta forma, né? A gente acessa princípios ativos fitoterápicos quando precisa deles. Então, quando é que um princípio ativo cabe? Quando o organismo se encontra numa condição alterada em relação ao eixo de equilíbrio, cuja a influência daquele princípio ativo vai ser equilibradora. Se você não estiver naquela condição, o que vai acontecer? O seu eixo de equilíbrio vai se movimentar para uma outra situação em função do princípio ativo que você está aplicando. No caso do alho, propriamente dito, ele pode ser entendido genericamente como um tônico sistêmico. Então, o que ele faz? Ele aquece o organismo. Aquecendo o organismo, ele fomenta todo o metabolismo de uma maneira geral. Eminentemente metabolismo renal, o metabolismo hepático, o gástrico, a nível de estômago, e o pulmonar. Então você vê que são sistemas bastante importantes e que não vão aumentar de atividade sem que isso signifique um custo para o organismo. Se você então come alho seguidamente todos os dias, você tem a tendência a ficar com uma hiperadrenergização, né? Por exemplo, se refere aos rins. Muito adrenalina, nós sabemos o que significa. É estresse, é ansiedade, é uma pressão arterial mais alta, é um batimento cardíaco acelerado e é uma incursão respiratória reduzida. Né? Tudo isso aí a adrenalina faz para colocar o organismo competente para atender situações de luta e fuga, né? Que basicamente é para o que a adrenalina foi pensada pela natureza orgânica. Do ponto de vista hepático, ele vai aumentar a secretividade biliar e vai, como um grande controlador da taxa digestiva, ele vai fomentar a tua digestão. Isso seria bom se você já tivesse um quadro de digestão lenta ou se você tivesse sim na iminência de fazer uma grande refeição. Mas se você não tem essa digestão lenta e se você não vai fazer uma digestão pesada, né, de um alimento pesado, então o que vai acontecer? Uma hiperacidificação do seu trato gástrico. A hiperacidez gástrica, que já é uma constante na realidade do ser humano urbanoide, então fica fomentada pelo consumo continuado de alho. Um dos desdobramentos dessa hiperacidez, obviamente além da gastrite, né, com a consequente esofagite e os problemas bucais, é que essa hiperacidez vai passar para nível intestinal. E aí nós temos uma infinidade de quadros de disbiose, uma infinidade de quadros de colite, né, síndrome de colo irritável, e síndromes obstipativas, síndromes laxativas, intestinos alternantes,
Enfim, tem uma série de condições que só acontecem porque os padrões que regulam o metabolismo intestinal ficarão grandemente alterados pela presença do alho, né? Então você percebe que aquela máxima, né, dentro da naturopatia, que coloca que todo medicamento ele tem potencial para produzir a doença que ele cura. Então, estendendo isso para a fitoterapia, todo agente biologicamente ativo, que são os agentes fitoterápicos, eles potencialmente podem produzir justamente a doença que eles curam, né? Um quadro em que o alho é muito acessado, muito utilizado, porque é fantasticamente ativo, são os quadros hipertensivos, né? O alho tem a condição, através de processos de vasodilatação e de regulação da hemodinâmica hepática, né, de regular a pressão arterial. Mas eu acabei de citar aqui um circuito de hiperacidificação e hepatotoxicidade que podem produzir hipertensão, né? Então, justamente pensando nesses detalhes todos, é que o alho acaba sendo contraindicado como tempero, pelo menos de uso contínuo, de uso cotidiano. Existe um agravante aí que a maior parte das pessoas prefere utilizar o alho refogado, ou seja, vai submeter aqueles óleos a altas temperaturas, o que provoca uma hiperliberação da alicina, ou seja, do princípio ativo do alho, o que leva a concentrações mais toxêmicas ainda, e provoca o desdobramento dos ácidos constituintes. Então, o nível de acidez que esse princípio ativo vai promover é basicamente incontrolável. Isso é tão verdade que a maior parte dos meus pacientes estão lá numa condição de dificuldade gástrica importante, já crônica, né? Basta retirar o alho como tempero por cerca de 20 dias que eles melhoram em média 50%, né? Claro que não é só o alho que promove um mal-estar gástrico, principalmente se crônico, mas ele entra aí como um patógeno bastante importante.